Agora vamos tratar do assunto que vai render, porque o terrivelmente evangélico André Mendonça determinou novamente a prisão preventiva do careca do INSS. Antônio Carlos Antunes Camilo seguia atuando no esquema investigado. O STF identificou que o empresário mantinha vínculos societários com outros alvos da investigação. Tinha contatos recentes com o ex-procurador Virgílio e a esposa Thaisa, que foram presos na quinta-feira. As empresas controladas por Antônio continuaram movimentando recursos. As conversas apreendidas reforçam a persistência delitiva, segundo André Mendonça, para justificar a medida de prisão. O trio estruturou o esquema sofisticado para desviar valores de aposentados. O prejuízo bilionário aos cofres públicos e beneficiários é gritante. A prisão é necessária para impedir a destruição de provas e a interferência do careca no processo. A operação agora apura a concessão irregular de descontos consignados no INSS. E também vai ter, além desse caso, esse caso que vai dar, isso aí é que pode mexer terrivelmente com o sistema financeiro. Empréstimo consignado, Darcio Bracarense. Não é só a roubalheira em cima do contra-cheque de aposentado e pensionista, não. Tem também a roubalheira com empréstimo consignado. Isso aí pode ter gerado um recurso muito maior que aquele descontinho associativo picareta que eles fizeram, hein? Uma vez eu falei aqui no Braddock Show que os 90 bilhões poderiam ser a ponta do iceberg. E teve muita gente que achou que eu estava exagerando. Recebi ligações, inclusive. Darcio, 90 bilhões a ponta do iceberg? Meus amigos, vocês não fazem ideia de com quem vocês estão lidando. Vocês não fazem a menor ideia da maldade dessas pessoas. Para que vocês pensem um pouco. No Estado soviético, as pessoas, a elite burocrática sugava dos mais frágeis para alimentar os nobres. Enquanto Stalin fazia suas recepções, ou tinha um show de balé, ou uma orquestra e por aí vai, o povo passava fome e morria de fome. E a maldade de Stalin chegou ao ponto de deixar o próprio filho morrer. Um filho dele foi capturado durante a guerra e o exército alemão ofereceu uma troca. Só que ofereceu uma troca de um marechal que estava preso com o Exército Vermelho. E Stalin falou, não, meu filho é tenente, eu não vou trocar um marechal por um tenente. O próprio filho, deixou o filho morrer. Esse é o perfil com quem vocês estão lidando. Portanto, os membros do Estado viram parte de uma máfia política. É uma máfia, viram operadores de crime, operadores criminosos, e que continuam sugando, drenando os recursos produzidos pelo povo. Portanto, o Estado ele deixa de ser a solução para poder virar um problema que vai ser um problema para a população ter que bancar. Esse é o desespero. Que bom que o André Mendonça tomou essa decisão. E eu espero que o careca do INSS fale. Porque se ele começar a falar, quando a gente começar a chegar nesses empréstimos consignados, Serrão, aí nós vamos navegar longe na história. Porque eu já falei aqui também de empréstimos consignados realizados em nome de pequenos produtores e passa por aí esse escândalo em que pequenos produtores rurais tiraram a própria vida quando descobriram que esses empréstimos foram todos lastreados nas suas pequenas propriedades e que as suas pequenas propriedades foram tomadas por bancos e que todo esse esquema, Serrão, patrocinou não só a vida de luxo da elite burocrática esquerdista brasileira que suga da jugular do povo trabalhador, mas também campanhas políticas. Inclusive, tem um deputado que tá lá até hoje, na Câmara dos Deputados, que sempre teve a campanha bancada, deputado do PT, sempre teve a campanha bancada por essas associações que fazem esse tipo de empréstimos consignados e que a Polícia Federal identificou, mas que ele segue lá, livre, leve e solto. Quem sabe, pelas mãos do André Mendonça,
o Brasil não começa a encontrar justiça. E olha, só vai ter justiça se toda a quadrilha, se toda essa elite corrupta e burocrática que usa da burocracia para sugar da população estiver presa e o seu principal líder, o líder de todos eles, eu acho que todo mundo sabe quem é. Mas eu não sei se eu posso falar, né? Porque, afinal de contas, falar é um problema no Brasil. Roubar velhinho, traficar droga, pode. Falar, não. É isso, Serrão. Falar não. Então fica quieto, deixa acontecer que já já vai acontecer. E a Polícia Federal identificou planilhas detalhando pagamentos de propina a dirigentes do INSS. O material foi localizado durante investigações sobre o esquema da Conafer. Foi encaminhado ao ministro André Mendonça do Supremo e resultou na prisão preventiva de 10 pessoas e 63 mandados de busca. Alessandro Stefanuto é o mais recorrente nas planilhas como o apelido de italiano. Só o italiano teria levado R$250 mil por mês em propina, segundo a Polícia Federal. A Conafer recebeu 708 milhões de convênios com o INSS. 90% teriam sido desviados para empresas de fachada. As planilhas registram repasses para heróis ou amigos. É assim que eles disfarçavam a operação estruturada na roubalheira aos velhinhos e pensionistas. O ex-procurador Virgílio recebeu 6,57 milhões entre 2022 e 2024. Silvia Waiapi, se aqui fosse um país sério, isso aqui era suficiente para impedimento imediato do presidente da República, que é o ordenador de despesa máximo do INSS. Olha, é tão vergonhoso, sabe, Serrão? Você vê como esse sistema se autoalimenta, enquanto eles pregam uma política de cuidado, você vê que, na realidade, eles mascaram, né, ou vieram mascarando ao longo do tempo a forma como eles sugavam cidadãos indefesos, aposentados. Então, você vê que não tem nenhum critério. Eles não só armam um jeito de permanecer sugando uma população, explorando a pobreza das pessoas, né? Roubando a dignidade das pessoas. E você vê um desvio de milhões de reais. Planilhas com a divisão, com o nome de quem recebia, quem era que realmente lucrava com isso. Tudo para fazer com que eles se alimentassem e explorassem. Olha, para tudo e vamos recomeçar esse país. Né? Acho que a população tem que entender que nós não podemos nos acostumar com esse tipo de comportamento e nem achar que isso é normal, que está tudo bem. Não pode ser tudo bem. Olha, escândalo atrás de escândalo, desvios atrás de desvios. E a população cada vez mais carente, sedenta. Mas, infelizmente, nós temos, inclusive como cultura, a acreditar no conto da carochinha. Né? Se fomos capazes de acreditar no Boto Cor-de-Rosa, um homem sedutor que engravidava mulheres, não vamos acreditar no Lula e nos seus agentes? A população está pagando pela cultura que ela mesma alimenta.